trazer alguns comentários breves sobre a prova do Colégio Militar de Juiz de Fora, 2016, com admissão em 2017. Gostaria logo de ressaltar que é uma prova de interpretação, prevalece interpretação, muito boa, inclusive, para ser assim adotada no início do ano. Os alunos estão se preparando, então alguns gêneros textuais já foram estudados em classe, como o gênero lenda, o gênero fábula, o conto maravilhoso, os meus alunos já viram. E aí a prova inicia com o texto Pavão, que é o primeiro texto, em seguida vem o texto Patinho Feio, e o terceiro texto é o mito de Narciso. Então, primeiro a leitura dos três textos solicitada. É uma prova muito boa, assim, bem contemplativa de gêneros textuais. Aí, então, a primeira questão, que já traz uma abordagem confrontando o primeiro texto em relação a entendimento textual, realmente, diz assim: assinale a alternativa correta em relação à postura adotada pelo Pavão no texto 1. E daí ele dá a alternativa A, B, C e D, tendo como resposta verdadeira a resposta a letra C, que diz que a felicidade do Pavão não está associada à liberdade, mas a ser o centro das atenções. Isso é bem notado no texto 1, quando fala a importância que o Pavão atribuía a ser o centro das atenções, quando ele abria, então, a sua cauda e todos olhavam. Era isso que ele queria, A questão 2 é uma questão que aborda aspectos de cronologia, de uma sequência temporal dos fatos narrados. E ela pede em relação ao texto 2. O texto 2 é o texto do Patinho Feio. A questão diz assim: o texto 2 é uma narrativa que apresenta como estratégia estrutural uma cronologia, ou seja, uma sequência temporal de fatos narrados, início, meio e fim. E aí nós temos, nas alternativas abaixo, há trechos reescritos da narrativa. Marque a alternativa que apresenta a sequência cronológica conforme o texto. Bem, eu diria que essa questão é uma questão de entendimento textual, mas é uma questão que foi, inclusive, assim, abordada pelos alunos. A questão do entendimento eu percebi que foi um agravante pela linguagem, O que é uma cronologia? Uma sequência temporal de fatos. Então, é muito pertinente que questões como essa sejam bem conhecidas, essa linguagem seja bem conhecida pelos alunos. A alternativa correta é a letra A, onde diz que os ovos da mamãe pata começaram a abrir, mas o último ovo demorou a partir e a pata começou a ficar nervosa. O tempo passou e, à medida que os filhotes cresciam, o patinho tornava-se cada vez mais diferente. Essa é a resposta correta porque traz os fatos na ordem que eles acontecem. É a ordem cronológica, ou seja, a sequência temporal dos fatos narrados. Os alunos poderiam confundir, então, com a letra D. A letra B e a letra C está bem aquém do que nós gostaríamos, faltam dados, Mas a letra D diz: mamãe Pata estava muito ansiosa pelo nascimento dos seus queridos filhos e teve 5 ovos. A casca do último ovo quebrou e de lá saiu um patinho feio e bem diferente dos demais. Mas não fala da questão da medida em que eles cresciam, Como foi o desenvolvimento deles, não aborda isso. Então, a resposta correta, a letra A. A questão 3 da prova compara, a partir da leitura dos textos 1 e 3, o que é que nós podemos afirmar? Então, lembrando que o texto 1 foi o texto que fala da questão o pavão, e o texto 3, o mito de Narciso. E essa questão ela quer o confronto entre esses dois textos. O que é que nós podemos afirmar após a leitura desses dois textos? Então, nós podemos afirmar a letra D. Os personagens principais dos textos 1 e 2 necessitam da aprovação dos grupos, dos membros do grupo a que pertencem. Está corretíssima essa alternativa, porque no primeiro texto, o Pavão, ele se achava muito bonito e ele gostava de ostentar a sua cauda e queria que todos o considerassem assim. No texto 2, o Patinho Feio, o Patinho era muito feio,
não é? Já é o oposto. Não é que ele fosse um patinho feio, porque nós sabemos que na verdade ele era um cisne. Mas por ele ser diferente dos demais, era considerado um patinho feio, que precisava também, necessitava da aceitação dos demais. A quarta questão é uma questão de gêneros textuais, né? É uma questão de gênero. E é bem pertinente, inclusive, ela diz assim: indica a afirmação que está de acordo com o gênero a que pertencem os textos 1 e 2. Nós temos como alternativa a letra B, que dá uma definição apenas para o texto 1. Né? Veja que a questão diz: indica a afirmação que está de acordo com o gênero a que pertencem os textos 1 e 2. Então, na letra A, na letra B, C e D, as letras trazem abordagem aos dois textos, porém com algumas questões errôneas. Por exemplo, a letra A diz assim: tanto o texto 1 quanto o texto 2 podem se enquadrar no gênero fábula, porque apresentam animais personificados. Nós já aprendemos este ano que para ser fábula não basta ser protagonizada por animais falantes, né? Esses animais eles podem aparecer inclusive em um conto maravilhoso, que a resposta a essa questão é a letra B, que diz, né, o texto 1 é um conto maravilhoso moderno que recupera elementos do conto maravilhoso tradicional. Está certíssimo. O pavão ele se achava muito bonito, né? Inicia inclusive com o termo era uma vez, né? Que é o tempo impreciso, indeterminado dos contos maravilhosos. Daí ele vive uma problemática, ele é tirado do meio, né, do convívio dele, ele fica com medo de ser assim levado para o abate, mas depois, no final do texto, percebemos que o final dele é feliz, porque ele vai para um lugar de exposição, onde tinha também outros animais, e que para o pavão não importava se ele ficaria preso ou não, né? Ele queria continuar ostentando a sua beleza. Então, observamos, os alunos poderiam confundir com o texto, a letra D. A letra D diz assim: a expressão era uma vez, que inicia os textos 1 e 2, está associada aos ensinamentos que os contos maravilhosos trazem. Vejam, era uma vez, aparece nos textos 1 e 2 e é característica dos contos maravilhosos. No entanto, era uma vez não está associada a ensinamento, mas sim ao tempo. Não é o tempo indeterminado presente nesse tipo de gênero. A questão 5 é uma questão de linguagem. Então, bem interessante essa questão de linguagem. Ele diz: no que diz respeito aos aspectos da linguagem dos textos 1 e 2, pode-se concluir o quê? Nós concluímos que o correto seria a letra A, que diz: os fragmentos genial de tão inteligente, horroroso e tão feio reforçam a ideia de destaque das características. Certo, porque a escolha, inclusive, né? Gostaria que todos relessem o texto, que já foi lido em aula, inclusive, mas que vou colocar, inclusive, o link da prova para que todos possam acompanhá-la, quem não a tem. E daí, genial de tão inteligente, horroroso de tão feio, realmente reforçam a ideia de características, né? Seria um termo, vamos dizer, hiperbólico, não é um exagero. A questão 6 é uma questão que trata de foco narrativo, e ela diz assim: no que diz respeito ao foco narrativo dos textos 1 e 2, nós concluímos o quê? É uma abordagem a tipo de pessoa textual, certo? E nós temos como verdadeira a letra C, que nos diz, nos textos 1 e 2, o narrador observador não participa da história, ou seja, conta os fatos sem fazer referência a si mesmo. O narrador não está na história, ele não aparece na história, ele só conta a história, né? Então, narrador, observador ou narrador em terceira pessoa. A questão 7 diz o seguinte: eu diria, essa questão é uma questão de entendimento, ela não exige grande interpretação do aluno, né? Exige atenção à leitura. Diz assim: observe o nome do pavão: Arlindo Eugênio Felisberto, texto 1. E em seguida assinale a alternativa correta. Nós temos como alternativa correta a letra A, que diz que o nome do pavão nos remete à ideia de lindo, por isso Arlindo, né? Genial, Eugênio, e feliz, está para Felisberto, termos retomados no primeiro parágrafo. Está corretíssimo, né? Isso está explícito na leitura do primeiro parágrafo.